Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de novembro, vamos para a sexta aula da disciplina Dalton Trevisan, leitor crítico, da pós-graduação da Federal do Paraná. E hoje o assunto central, o título que eu dei para a aula é Um Vampiro Confessional. E só esse nome, essa designação aí já tem bastantes implicações, né? Porque na figura do vampiro, estou considerando tanto o personagem vampiro de Curitiba, o Nelsinho, ou em outros textos, um personagem que não tem nome, mas é o vampiro e circula por Curitiba, quanto o próprio Dalton Trevisan, que assumiu a alcunha de vampiro de Curitiba pouco tempo depois da publicação do livro O Vampiro de Curitiba, que é de 1965. Então, na medida em que o falar de si, né, seja autobiografia, seja autoficção, seja o interesse pelas autocitações, né? Então, Dalton citando Dalton em textos, se revendo, citando seus próprios textos nos textos mais recentes, sempre que aparece a palavra auto aí, é um auto duplicado, né? Porque pelo menos são dois nesses múltiplos personagens, mas, enfim, esses muito distintos entre si. Uma personagem ficcional, muitas vezes identificada como Nelsinho, e uma pessoa real, autor, que assina os livros. Então, se ficar confusa a forma como eu me referir a isso durante a aula, perguntem. A tentativa é de, como não dá para separar, estão nos mesmos textos e os textos estão formando esse conjunto aí heterogêneo por vários motivos, mas muito homogêneo por outros tantos motivos, talvez dê uma bela misturada aí. Tá? E a pergunta é, mas autobiográfico ou autoficcional, em que plano? Né? Tem a ver efetivamente com o Dalton, estamos falando do Nelsinho. Então, como comentado em mensagens, inclusive, durante a semana, alguns dos vários textos que eu selecionei para comentar hoje tem muito mais a ver, na verdade, com o assunto do próximo encontro, mais especificamente voltado para os comentários de Dalton a outras obras, as citações de outras obras na obra do Dalton, então, intertextualidade, metaliteratura. Eu não vou comentar todos os textos que foram selecionados para a aula de hoje, mas a gente vai falando sobre alguns deles, né, e observando ao mesmo tempo, quando aparecerem as duas coisas, né, esse que é o tópico da aula de hoje e aquele que é o tópico do próximo encontro. As coisas estão bastante misturadas. Certo? Lembrem que lá no primeiro encontro eu li para vocês um dos textos com esse perfil que interessaria para hoje, que é muito parecido com o Quem Tem Medo de Vampiro, né, em que o Dalton rebate de uma forma irônica as críticas que são feitas à obra dele. Então, aquele é um texto parecido com o Quem Tem Medo de Vampiro, e que acabei não repetindo, que a gente já tinha comentado aqui, certo? Para começar e deixar algumas palavras críticas, a partir das quais também eu tentei construir o roteiro da aula, eu vou fazer uma espécie de síntese do texto crítico que eu indiquei para vocês, que se chama O Curto Infinito de Trevisan, da obra Ensaio sobre a Obra de Dalton Trevisan, daquela que é considerada a leitora crítica, né, a voz crítica mais fiel e mais atenta ao longo de muitos anos à obra do Dalton Trevisan, que é a professora Berta Waldman, da Unicamp,
cujo livro do Vampiro ao Cafajeste é a primeira referência importante de leitura crítica do Dalton, e já tem bastantes anos, né, do Vampiro ao Cafajeste. Então, este livro, que não é tão antigo, né, de uns 5 anos atrás, é de 2014, ele reúne esse trabalho que é fundamental na fortuna crítica do Dalton, que é do Vampiro ao Cafajeste, e a isso se somam uns 15 textos, ensaios que a professora foi publicando ao longo do tempo na imprensa. Um deles é esse, o Curto Infinito de Trevisan. Curto infinito já é uma expressão interessante para a gente jogá-lo sobre ela, e me interessa a forma como ela comenta os textos de que a gente vem falando, né? Esses em que o Dalton se refere à própria obra de forma irônica. Ela usa alguns vocábulos do campo semântico da ótica. Ela usa um olhar oblíquo, fala em algo que é vesgo, em algo que é zarolho. Então, a crítica que se debruça, a crítica do Dalton, que se debruça sobre a crítica que é feita a ele, teria esse viés aí desfocado. Ela não usa a palavra desfocado. É algo que a gente, com outras palavras, tem falado com frequência aqui. Ela estava analisando, apreciando os 2 livros lançados em 1994. O AE, que tem os textos bem curtinhos, né, e é apresentado como mini histórias. AE é um livro que chama a atenção desde o título. É um título bastante criativo, né? Tão curtinho, tão significativo e provocativo. Uma interjeição, uma vírgula, um verbo muito curtinho, um ponto de interrogação. Só o título já dá uma dissertação. E no mesmo livro saiu o Dinorá. Né? Dinorá, Novos Mistérios, aparece como subtítulo, mas não aparece na capa, não se vê direito. Enfim, os 2 livros saíram muito próximos no tempo, os 2 no mesmo ano, e ela se detém nessas obras. Uma das comparações que ela faz é entre textos que se referem a essa personagem de Norá, que sabemos, não está no texto dela, né, que era uma prostituta muito conhecida na cidade de Curitiba, e ela compara os 2 textos e foca o primeiro texto que fala nessa personagem de Norá é do livro Cemitério de Elefantes, lá dos anos 1960, compara com o texto mais recente, elogia muito a linguagem do Dalton, a capacidade de síntese, e ela frisa algo que é importante, né? Tão sintético e, ao mesmo tempo, capaz de fornecer uma visão tão múltipla e tantas vozes a respeito dos mesmos fatos, né? Da mesma, entre aspas, realidade. E aí ela fala que, somando os 2 textos, o anterior e o mais recente, os 2 juntos formam um curto-circuito cheio de novos significados. Então, essa valorização com cuidado crítico, e né, ela escreve muito bem, a valorização da repetição, que não é uma repetição pela repetição, é a repetição que cria novos significados. Depois ela compara uma das mini-histórias, ou haikais do AE, com um conto do livro de Norá, focados ambos os textos na observação da mulher, de que o homem que tem relação com ela, na verdade, não está transando com ela, e sim com a perna dela. A Berta Waldman analisa essa metonímia aí, dizendo que tanto no texto mais curto quanto no mais curtinho, o Dalton consegue o mesmo poder, né, de denunciar esse vazio das experiências, né, essa negatividade. Tem algo de engraçado, talvez, na formulação, né, de que a transa não é com o corpo, é só com a perna, mas isso vai fundo nessa denúncia de alguma coisa muito esvaziada, né, na experiência das pessoas.
Aí ela fala isso que eu falei no começo, que tanto Dalton como Nelsinho são vampiros, cada um à sua maneira, né? O autor e a personagem. E ela comenta o comentário crítico do Dalton ao conto Emazuns, do Borges, de que a gente falou no encontro da semana passada. Ela gosta, né, diz que acha engraçado e valoriza a opinião do Dalton a respeito do Emazuns. E ao falar aí, que me interessa um pouco mais, do Quem Tem Medo de Vampiro, ela traz o Borges e Eu, que é um conto do Borges, em que o Borges se duplica e que a minha ideia era compartilhar com vocês, mas acabou que não está, está só numa das máquinas aqui, não está na outra máquina. Mas depois eu posso enviar para vocês. Então, vou ler uns fragmentos do Borges e Eu, que é o continho de uma página do Jorge Luiz Borges, que começa assim: ao outro, a Borges é que sucedem as coisas. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o portão gradeado. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome em uma lista tríplice de professores ou em um dicionário biográfico. Agradam-me os relógios de areia, os mapas, começa uma referência àquilo que são motivos literários que ele, Borges, sempre aproveita em suas narrativas. Agradam-me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as etimologias, o gosto do café e a prosa de Stevenson. O outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso, que as transforma em atributos de um ator. Então, a professora não cita nenhum fragmento de Borges e Eu, mas aqui a gente tem um gancho interessante para comparar mesmo com o Dalton, já que existem dois, no caso de Borges e Eu, os dois têm o mesmo nome, Borges, né? Não é o caso exatamente do Dalton, mas nessa duplicação, nesse duplo aí, que não é muito romântico, é muito pós-moderno, né? Tem essa característica de o outro compartilha as preferências do um, mas de um modo vaidoso que as transforma em atributos de um ator. Então, isso conecta bastante com a atitude do Dalton de quem se diz, ou ele diz que dizem isso dele. Eu não lembro de crítica que tenha sido direta para dizer que Dalton é cabotino, tá? É exibido, é aquele que encontra um jeito de mostrar a sua vaidade, embora disfarçadamente, né? Mas, enfim, é perfeita a conexão que a Berta Waldman faz com esse texto do Borges, dessa duplicidade. O texto é bem interessante, seria o caso de lê-lo inteiro, mas eu vou pular para o finalzinho. Há alguns anos tentei livrar-me dele e passei das mitologias do Arrabalde aos jogos com o tempo e com o infinito. Mas esses jogos agora são de Borges e terei que imaginar outras coisas. Assim, minha vida é uma fuga, e tudo eu perco, e tudo é do esquecimento ou do outro. Não sei qual dos dois escreve esta página. Então, o Borges vai mais longe, talvez, do que o Dalton, em assumir, né, que é um sujeito dividido entre ele e ele mesmo, né? Ele e talvez aquele que publica, ele e aquele Borges que os outros podem construir a partir da leitura dos textos que ele publica. Então, estamos nesse universo aí de uma certa miscelânea, em que o alto pode ser alto em relação a dois cis, né? Um alto duplicado. Então, ainda para finalizar o que a Berta Waldman escreve nesse artiguinho, ela aponta aquilo que a crítica ironiza em relação, não, aquilo que o Dalton
em Quem Tem Medo de Vampiro, ironiza do que é dito sobre ele, né? O cabotinismo é um dos 4 pontos que ela aponta. Claro que ela fala da repetição, né? Sempre se repetindo, o autor que está sempre se repetindo, desse cabotinismo, da pornografia e de algo que ela coloca como o frestador. Eu deduzo que ela quer falar, usa essa palavra por conta de frestas, mas é uma palavra que não existe, até fui procurar no dicionário. Ela se refere a característica do Dalton reclamar de pessoas que se aproximam, ou, enfim, no texto do Dalton haver a reclamação em relação àqueles que se aproximam fingindo interesse pela pessoa, mas que na verdade querem divulgar informações confidenciais. Tá? Isso é algo que é dito e o Dalton reclama que seja dito, digamos assim, né? Então, ela fala desses 4 pontos que são recorrentes, segundo o próprio Dalton, nas críticas a ele. E lá no final ela termina dizendo que tanto a personagem do Vampiro de Curitiba como o espaço em si, Curitiba, na obra do Dalton, ela encara como alegorias do que para ela é a representação de uma sociedade liberal de arremedo. Então, o capitalismo tardio gestou no Brasil um tipo de sociedade que é uma cópia mal feita do capitalismo de outros lugares, seria, né? Ela não explica muito nesse texto essas questões todas, mas ela sempre tem esse olho para qual é a leitura da realidade que o Dalton nos apresenta. Seria uma denúncia, então, desse empobrecimento, né, dessa má realização do capitalismo, gerando essas personagens perdidas dessa maneira, gerando essa... Claro que aí ela está estendendo a visão para o universo ficcional mais amplo do Dalton e não só para textos autorreferenciais. Então, esse é uma espécie de resuminho do Curto Infinito de Trevisan para a gente mapear alguma coisa. De texto alheio sobre a obra do Dalton, eu indiquei também o Carta para um Velho Vampiro, do Luiz Andrioli. Coloquei, inclusive, o link para o vídeo que, pelo que eu vi, é bem recente, foi postado há poucos meses na rede. Eu não conhecia também, mas eu conhecia o texto do Andrioli, né? Essa carta que serve de prefácio para o seu ensaio, que foi uma dissertação na Federal do Paraná, que é O Silêncio do Vampiro, o discurso jornalístico sobre Dalton Trevisan. Então, toda a dissertação construiu, com recorte de jornal da época e tal, como a imprensa construiu a imagem do vampiro, a partir de que momento que ele assumiu. O texto tem uma pesquisa vasta. Vale dizer que essa pesquisa do Andrioli se baseia muito nas pesquisas de outra professora, já cito o nome dela. Ele faz a referência, mas ele acho que não dá importância devida ao fato de que quem pesquisou tudo isso antes dele foi essa outra professora, já localizo o nome dela. Ele faz um agradecimento até a ela e gostaria de deixar registrado o nome, porque essa busca nos jornais, que não é uma coisa fácil de fazer, e era mais difícil ainda, né, no tempo do papel, quem fez foi a professora. Se alguém souber o nome, me ajude, só para deixar registrado no vídeo. Me deu um branco agora. Tem que deixar para um outro momento.
que esquisito isso. Eu até a conheço, e ela continua pesquisando Dalton hoje em dia, e agora o nome dela me fugiu completamente. Esquisito demais isso, desculpa. Enfim, a carta do Andrioli é muito extensa, eu acho que é um pouco extensa demais. Se ele vir esse vídeo um dia, fica a dica, Andrioli, você exagerou no tamanho, mas tem ali um pouco essa forma de lidar daí é a parte criativa, né? Afinal, Luiz Andrioli é um escritor curitibano, né? Com vários livros lançados, então ele aproveita esse momento menos acadêmico da apresentação do livro dele para fazer esse tete-a-tete com o Dalton, né? Tem vários autores que já fizeram isso, eu já li o texto da Ana Miranda, fazendo essa conversa com o Dalton Trevisan, um texto curtinho que foi publicado num dos periódicos da Biblioteca Pública do Paraná, agora não me lembro se foi num dos Cândido ou naquele outro, Helena. Então, a Ana Miranda faz isso, o Caetano Galindo faz numa resenha que é fácil de localizar na rede também, é uma carta muito bacana em que o Caetano se diz fã, né, e que sempre quis poder falar mais diretamente com aquele senhor que ele encontra pelas ruas, às voltas, perto da reitoria, né, um outro vizinho de Dalton Trevisan, assim como eu sou, o Caetano também é. Então, essa coisa da carta é interessante, né? O Dalton gosta das cartas, ele publica suas próprias cartas, e esses escritores, fãs do Dalton, acabam direcionando cartas para o Dalton também. Alguém quer comentar alguma coisinha? Eu não vou me deter nada no texto da carta para um velho vampiro, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma impressão. Não, só uma curiosidade, que eu estudei com o Andrioli, ele tem formação de ator também. Eu fiz o curso de ator, que era da UTFPR. A primeira turma que se formou, ele se formou comigo. Então, acho que talvez ele tenha um pouco ainda, né, da questão de ator aí, quando ele faz esse... E é jornalista. Ele foi meu colega. No jornalismo? Ele já era formado em jornalismo quando ele fez o curso de ator, que foi... Que ano foi? 2000, 2002, acho. Era 2 anos de curso. Acho que era 2000, 2002 que a gente fez. A gente se formou em 2000. Acho que é bem isso. Eu tinha se formado e daí foi fazer o curso. Então, velho conhecido de vocês, o Andrioli, mas a carta para um velho vampiro talvez não fosse conhecida de vocês. E fica a sugestão da leitura, né? A versão que eu tenho é em livro pela Kafka, Kafka Editorial aqui de Curitiba, mas como foi um trabalho acadêmico, está disponível uma outra versão lá na própria biblioteca digital, digamos assim, da UFPR. E o nome, Sueli de Jesus Monteiro. A professora aqui fez boa parte dessa pesquisa e publicou um DVD na época. Eu tenho o DVD dela, tem um livro publicado também. Então, é uma outra pesquisadora relevante da obra do Dalton Trevisan, a Sueli de Jesus Monteiro. Então, vamos para frente, né? A quem pense criticamente sobre como se constituiu esse link entre a personagem vampiro e o escritor Dalton Trevisan. Tem alguém na sala de espera, Tiago? E aí, eu comento e... Bom dia, Tiago. Comento e aproveito para... também frisar que eu vou falar pouco sobre o Vampiro de Curitiba e sobre a Balada do Vampiro de Curitiba. Então, enviei o livro, inclusive, né? E, assim, aquela suposição de que talvez seja um dos textos do Dalton que é mais lido,
por outro lado, eu sei que não é bem assim, né? Porque não é aquele tipo de texto mais adequado para o ambiente escolar, por exemplo, como é Uma Vela para Dario, como é Apelo. Outros contos circulam mais naturalmente, porque não tem a carga de erotismo, de fetichismo, né? Que tem no Vampiro de Curitiba. No entanto, eu sempre acho que as pessoas já leram, e talvez alguns não tivessem lido, e então comento muito rapidamente, né, o Vampiro de Curitiba e a Balada do Vampiro de Curitiba. Então, de 1965 é o Vampiro de Curitiba, aquele discurso em primeira pessoa de Nelsinho se colocando como alguém sempre desejoso, né, das mulheres curitibanas, e que as acusa, né, se ele está em perdição, se ele está sofrendo muito, a culpa é das mulheres que se enfeitam, a culpa é das mulheres que são sedutoras, né? Isso numa linguagem que reúne bastante do vocabulário dos fetiches, frequente nos textos de BDSM, por exemplo, né? Mas também na metaforização do discurso do Vampiro de Curitiba, tem muita imagem da natureza, né? Dos pássaros, das frutas, das flores. Então, do ponto de vista da linguagem, é um texto muito rico, com o qual as leituras recentes dos meus alunos de graduação têm implicado bastante, né? Sempre alguém lê como, enfim, texto, digamos assim, alguns leitores param naquele ponto e leem meio que literalmente, né, uma defesa, um homem que, enfim, que acusa as mulheres pelos seus males, né, e isso causa reações negativas ao texto, né? Nelsinho é um estuprador em potencial. Vejam que no Vampiro de Curitiba, no texto inicial, não tem a parte que ele acrescentou na Balada do Vampiro de Curitiba, que surgiu 20 anos depois, no livro Pão e Sangue, e que é em versos, né? A Balada do Vampiro de Curitiba é um texto em versos. A palavra balada tem a ver com essa forma fixa, né? Antiga, lá da Idade Média, e o texto reduz as falas do Nelsinho, apura, né? Transforma em versos boa parte daquilo que estava no Vampiro de Curitiba e acrescenta uma parte nova em que Nelsinho se diz muito magro, com uma tosse feia, né? Então ele aparece doente. Assim não adianta o xarope de agrião, tá? Esse é um dos acréscimos. Toda a parte final da balada é nova, não é só o corta e recorta. Parece uma referência à Rua das Flores também, e termina com uma referência mais explícita de violência. Não seria o livro Pão e Sangue, né? É um dos livros em que o sangue jorra com mais frequência, é esse Pão e Sangue. Então, a balada termina assim: prestes a uivar, estendo a mão, agarro, 1, 2, 3. Já faço em Curitiba um carnaval de sangue. Ai de mim, quem me acode? O soluço do pobre vampiro quem escuta. Então, para ler o perfil do estuprador, né? Misturar isso com a imagem do vampiro. Claro, todo mundo já faz isso desde o título, né? Falou em vampiro, vai pensar nas práticas dos livros de vampiro, dos filmes de vampiro. Então, este é um vampiro que incorpora toda a tópica, né, dos vampiros e o que significa sugar o sangue alheio, sugar o sangue especialmente de mulheres indefesas, bonitas e sedutoras, tá? E na balada ainda vai mais longe por chegar a esse carnaval de sangue, para logo na sequência dizer, e o soluço do pobre vampiro, quem escuta? Tá? Tem muito de ironia, tem muito trabalho literário, né?
Então, esse é um vampiro que rende bastantes análises, que não serão feitas aqui. Eu queria que quem não tivesse a referência, né, fosse aos textos e lesse, né, formasse a sua opinião sobre essa provocação do Dalton, digamos assim, que acabou rendendo a ele a alcunha de Vampiro de Curitiba. Vocês querem falar alguma coisa sobre esses dois textos? Eu reli os textos ontem, em meio à discussão que saiu na mídia sobre a repercussão daquele caso recente de estupro, da qual o estuprador, suposto estuprador, foi inocentado, e que circulou bastante esses últimos dias, né? Então, para deixar a minha contribuição, deixa eu ver se eu anotei isso aqui em algum lugar, leu o Twitter do ministro Celso Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o que ele falou sobre esse caso. Não tem quase nada a ver com o Dalton Trevisan. Eu anotei em algum lugar ele fazendo a acusação do sistema jurídico, né, que deixou vazar toda essa... a forma como a moça, no caso a blogueira, né, acho que é influenciadora digital, alguma coisa assim, que acusou o sujeito, né, de estupro, e que acabou sendo difamada porque vazaram na imprensa os ataques que ela sofreu dos advogados do suposto estuprador. Não sei se vocês acompanharam esse caso, mas rolou bastante esta semana. E aí eu li uma coisa junto com a outra, né, e fiquei pensando o que é o estupro, como ele é considerado hoje em dia. Não encontrei aqui as palavras do ministro, mas é uma reivindicação, né, de que... tá aqui. As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. Então, já não estava mais em jogo exatamente o que aconteceu, se o cara é culpado ou não, mas aquilo que se faz com uma mulher no momento em que aquele que ela acusou está sendo julgado, né? O que ela precisa ouvir, do que ela precisa ser acusada. Isso é a realidade é feia, a violência é horrorosa, né? Na literatura do Dalton Trevisan, eu leio essa intervenção literária numa linguagem muito refinada. Tem trechos que são engraçados, né? São divertidos também, e me causa mais uma sensação assim de pobre Nelsinho mesmo, né? O tempo todo se julgando, desprezado. Ele tem um lado que causa pena pelo vazio moral que ele é, né? Pela fraqueza. Esse é um vampiro Nelsinho em vários contos do livro Vampiro de Curitiba, é muito mal sucedido com as mulheres, né? Então, causa pena porque, enfim, essa mentalidade dele aí não o leva a muitos lugares. Mas eu acho o conto, especialmente o Vampiro de Curitiba, nas suas versões mais antigas, muito metafóricas, muito trabalhadas, acho um belo conto. A Balada do Vampiro de Curitiba já não me agrada tanto assim. Algum comentário? Quem quer falar sobre? Professora, eu vou fazer só um comentário que tem a ver também com a vida real, é que vai ter um protesto, né, contra a sentença aqui em Curitiba, em todas as capitais, né? Aqui em Curitiba vai ser no sábado, às 3 da tarde. Eu vi 2 horários, um que está marcado às 12h30 e às 3 da tarde, para quem
se interessar, porque acho que você tocou no assunto e é um assunto da semana. E é uma coisa, enfim, né? A vida real está aí nos empurrando com um monte de questões, né? Temos várias mulheres aqui e homens que também precisam, né, pensar sobre como... É de Santa Catarina, né? Ela é de Florianópolis, o caso aconteceu em Florianópolis, né? Mas aí vai ter protestos contra essa sentença inédita e surreal, né? Ficcional. Eu acho que nesse caso a justiça foi mais ficcional do que a ficção, assim, ao ler dessa forma, enfim, né? Não dá para a gente simplesmente olhar para isso e dizer que está tudo bem, né? Essa leitura tão distorcida, assim. Admitir mais alguém para a conversa. Então, obrigada pela dica, né? Não sabia disso, fica como informação. Agora voltemos para a ficção, tá? Para nossas ficcionalizações e os possíveis links com a realidade. Acho que vou passar a comentar na ordem de criação dos textos que foram indicados, para não me perder tanto, começando lá pelos textos do livro Rei da Terra, de 1972. Então, acho que, repetindo, nem sempre será o Nelsinho que está em jogo, às vezes os comentários vão ser sobre textos que envolvem o vampiro de Curitiba, personagem Nelsinho, e outras vezes não. Então, já fica para a próxima aula o comentário a Cartas a um Jovem Poeta, do Rei da Terra, e do livro Rei da Terra, que é de 72, o único texto que eu vou comentar um pouco é o Educação Sentimental do Vampiro. O que me interessa nesse texto? As referências do cinéfilo Dalton ao cinema. Ele corta e cola referências a muitos filmes, desde filmes mudos, como o primeiro de que ele fala, O Lírio Partido, que é lá de 1919, até filmes bem mais recentes, com as grandes atrizes, né? Marlene Dietrich, a Marilyn Monroe, os grandes atores, Marlon Brando é um que ele cita não só nesse texto, em outros textos também, Humphrey Bogart, enfim, aquele auge do cinema de Hollywood, né? E se sabe de várias fontes que efetivamente o Dalton é ou foi tão cinéfilo quanto bibliófilo, né? Frequentou cinema direto na vida dele. Então, se a gente for atrás das referências que estão nesse texto, Educação Sentimental do Vampiro, vai percorrer aí uma boa gama de referências de cinema. Na medida em que ele apresentou isso para o seu leitor como Educação Sentimental do Vampiro, primeiro que tem a relação intertextual com a Educação Sentimental de Flaubert, cujo protagonista, o Frédéric Moreau, é um desses flaneurs famosos, né? Tem muitos flaneurs também na obra do Dalton Trevisan, e justamente um sujeito perdido, né? Tem alguns possíveis pontos de contato com esse foco em uma personagem masculina que circula bastante pela cidade e que se dá mal, né? No caso da personagem do Flaubert, era rico, perdeu dinheiro, não se encontra, está sempre meio batendo cabeça na vida, né? Mas, enfim, acho que para por aí a relação intertextual com Flaubert, mas está ali no título, né? Educação Sentimental. E que vampiro é este, né? Do Educação Sentimental do Vampiro? É outro, digamos, né? Não, uma observação, né? Tem vários contos do Vampiro de Curitiba que são protagonizados por algum Nelsinho, e eu não sei se, e a crítica não fecha essa questão, é o mesmo Nelsinho, não parece ser. São personagens muito diferentes entre si, já lá no livro do Vampiro. Neste livro, neste conto, Educação Sentimental do Vampiro, é um sujeito guloso, gordo, então, completamente diferente de vários Nelsinhos que são magricelos, né? Então, é toda uma ficção. Um sujeito que
o sujeito que nos fala em Educação Sentimental do Vampiro é alguém de uma família desestruturada, que acompanha a violência doméstica que envolve os seus pais, e que assiste um filme e come, assiste outro filme e come mais, e assim, pensem que é um texto bem experimental, né? Vamos ver que ano que foi mesmo, 1972, né? Pleno auge da ditadura militar. O Dalton Trevisan jogando com esse corta e cola de cenas e tem uma coisa cinematográfica, tem até sinaizinhos, algo que é raríssimo no texto dele, uns asteriscos, não sei se na primeira edição do livro aparecia assim, né? Alguns parágrafos começam com asteriscos, então tem toda uma coisa filmográfica, cinematográfica nesses corta e cola, e o enredo não vai muito longe, né? É mais um protagonista masculino que quer conquistar todas as mulheres e que faz o discurso de vitimização, né? Por Deus do céu, não sou culpado. Só que a novidade, digamos assim, é ser um sujeito guloso e gordo, né? Que é algo que o único vampiro que tem esses traços é esse, né? O protagonista desse conto. Para quem quiser ir atrás de, afinal, qual é o cinema que o Dalton consumiu, tem muitas pistas, né? Tem muitos nomes, muitas referências a atores e filmes de épocas variadas aí. Percurso, então, não do leitor exatamente, mas do apreciador de cinema Dalton Trevisan. O seguinte, na ordem cronológica dos livros, é Que Fim Levou o Vampiro Louco de Curitiba, de O Pássaro de Cinco Asas. Outro livro desse período, dos anos 1970. No caso, O Pássaro de Cinco Asas, eu tenho em primeira edição, acho que é o único livro que eu tenho a primeira edição. O único não, o único dos antigos, né? Não é nenhuma edição da Record ainda, é da Civilização Brasileira. Então, esse que vocês puderam ler é um dos únicos textos que eu enviei na versão sem alterações posteriores, né? Não que eu tenha certeza que o Dalton alterou exatamente este texto, porque eu nunca tive nas mãos alguma das edições mais recentes do Pássaro de Cinco Asas, mas é o que ele fazia sempre, né? Toda edição nova de todo livro ele alterava para reduzir, para transformar em um texto mais sintético. Então, esse Que Fim Levou o Vampiro Louco de Curitiba que vocês leram, apareceu para vocês como apareceu pela primeira vez. Voltamos ao Nelsinho, em 1975, mas de uma forma também diferente, porque o que é este conto? É uma constante indagação pelo onde estão, para onde foram as personagens da noite curitibana, as personagens das casas noturnas, para usar uma palavra mais genérica, né? Então, perguntando sobre os cafetões e as cafetinas, as prostitutas, as dançarinas de boate, e aí aparecem outros que não são designados pelas profissões, mas que se conectam nesse universo, né? E onde estarão, e os nomes todos aparecem, né? Na medida em que aparece o nome de Norá, e a gente sabe que era efetivamente uma profissional em Curitiba, né, da noite em Curitiba, é muito provável que a maior parte, ou talvez todos esses nomes citados aqui, tivessem correspondência na realidade. Não posso afirmar, mas desconfio, né? E são muitos, são cerca de 30 nomes, ou mais, talvez, não contei, que esse narrador pergunta que fim levou, que fim levou, que fim levou esse personagem, aquele outro. Aí começam a aparecer, por exemplo, os epiléticos, né? E os famosos epiléticos, que fim levaram? Todas as ruas eram povoadas de epiléticos, com seu grito lancinante. Quem ouviu nunca mais esquece,
sua borbulha na língua mordida, sua pocinha de água na calçada. Então, é uma conexão por outro critério, que não é o profissional da noite, digamos assim, mas é mais alguém que está, enfim, em situação complicada na vida, no mínimo, né? Alguém tendo um ataque epilético na noite curitibana. E aí fala também dos homossexuais, para terminar perguntando que fim levou ele. A referência a Nelsinho é super rápida, en passant, quando ele pergunta pela maravilhosa negra bem-vinda. Que fim levou a maravilhosa negra bem-vinda? Só me conhecia por Nelsinho. Continua falando da bem-vinda. Então, aí é que dá para conectar com essa formulação ficcional e fazer com isso a interpretação que cada um quiser fazer, né? Do quanto de autobiográfico, 0 ou 100%, né? Não sei, mas está lá o Nelsinho e termina com a pergunta. E afinal eu, o galã amado por todas as taxi girls, que foi feito de mim, ó Senhor, morto que sobreviveu aos seus fantasmas, gemendo desolado por entre as ruínas de uma Curitiba perdida. Para onde sumi, que sem fins me levaram? Não é de um saudosismo que a gente conhece, por exemplo, do Em Busca de Curitiba Perdida, mas de um saudosismo dessa noite povoada por essas figuras, algumas muito interessantes, um dos cafetões é descrito de uma forma muito curiosa, né? E essas outras figuras que são mitos, são realidade, o homem da capa preta, que perseguia também as mulheres, né? Tem toda uma variedade aí, que seria talvez preconceituoso dizer de uma fauna, mas normalmente se usa essa palavra para falar na fauna da noite curitibana, do ponto de vista de um Nelsinho saudoso, porque, deduz-se, já não tem contato com nada disso, ou porque esses lugares todos, também os espaços todos nomeados, né, os nomes, Sobradinho, Petit Palais, tal, Pombal, alguns certamente existiram e é bem provável que todos tenham existido, né? A Boate Marrocos, que aparece em outros tantos contos do Dalton Trevisan. Então, esse Nelsinho com um perfil um pouco diferente no livro de 1975. Na sequência cronológica temporal, vem o Em Busca de Curitiba Perdida, em que aparece pela primeira vez o Quem Tem Medo de Vampiro, que a gente já comentou bastante, né? E aparece um conto de outro perfil muito diferente, que é a Canção do Exílio, que se encaixa naquele outro filão dos textos de Curitiba, muito diferente e nem tão diferente assim. A gente acabou de comentar um texto em que uma velha Curitiba é rememorada. Aqui não é a velha, né? Na época da escrita, a Canção do Exílio saiu no livro Pão e Sangue, eu acho que eu passei para vocês desde o Em Busca de Curitiba Perdida, mas é um texto que também é dos anos 1980, né? É do livro Pão e Sangue. E essa Canção do Exílio em Curitiba, e se for para analisar a intertextualidade com o poema do Gonçalves Dias, é tão óbvia que, né, talvez não renda muito, né? Tem lá os versos onde já não canta o sabiá. Quando a gente pensa na tradição de poetas de retomarem a Canção do Exílio, né? Drummond fez isso, outros poetas, Cacaso, acho que fez também, o próprio Oswald de Andrade, né? Fez paródias da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Então a gente tem aqui o Dalton Trevisan entrando nessa seara de parodiar o poema. E pensem como é que o Simbá, tá? Divulgado no livro de 2014, o livro mais recente, Beijo na Nuca, como é que o Simbá, personagem andarilho, circula por Curitiba, né? E
deseja viagens, né? Deseja viagens e, ao mesmo tempo, deseja permanecer no local onde está, fica dividido entre a viagem e a frequentação da própria Curitiba. No caso, a Canção do Exílio é toda né? Tudo que essa voz aí não gosta de ver em Curitiba. Por exemplo, vários personagens do jornalismo, talvez a Analice conheça muito mais referências que eu desse texto. Eu me lembro na época que falavam, esse aí é um jornalista tal, jornalista Y, mas os nomes dos jornalistas nem sempre aparecem nas matérias, né? Fafal, Chachufa, tem muitos nomes aí que eu reconheci o Maza. Sim, o Maza é professor colega, né, da Federal do Paraná. Imagino que aposentado, mas foi teu orientador, inclusive, não foi? Não, na verdade, ele quando eu era criança, meu pai sempre ia lá na Feira do Largo da Ordem tomar cerveja com uns amigos. E o Maza, que tem 2 jornalistas Maza, que um é escritor, inclusive, Maza e o Mazinha, que são muito famosos, assim. A qual Eles são muito... refere, né? São velhos, né? Mas não dá para saber, talvez, a qual dos 2, se é que são 2, eu nem sabia que eram 2, o Dalton está se referindo aqui. Eu não sei reconhecer também. Mas, enfim, o texto é bem divertido, né? Por exemplo, sem contar a sessão pública dos 11 positivistas, lembrem isso lá das referências à crítica aos poetas beletristas, né? E o elogio do Templo das Musas, mas um elogio meio curioso, né? Aqui ele está condenando, né? Essa voz está condenando. Sem contar a sessão pública dos 11 positivistas, oficiada pelo grão-mestre Davi. Nessa hora você desiste da própria morte. Em Curitiba é que não dá. O Silvio iria filmar tua vida, né? Referência ao Silvio Bach. Melhor não ter vivido. Dirá o Edu, que foi teu amigo de infância, antes nunca ter tido infância. O texto Edu e o cheque aparece no livro seguinte, de Norá. Tá? Eu vou comentar na sequência, eu vou comentar o outro conto. Então, fica só a referência, né, que aquele continho curto, né, do Edu e o cheque, em que a voz que fala reclama desse Edu. Segundo fontes, era o advogado do Dalton com quem ele rompeu de uma forma, brigou com o advogado e aí passou a falar mal desse Edu. Mas aqui não aparece como advogado, né? Dirá o Edu que foi teu amigo de infância, antes de nunca ter tido infância. Então, outras referências, né? Rosa Maria Quemuleira, que era uma jornalista da época também. E assim, acaba se tornando um texto datado, né? Porque se eu, que sou velha, já não tenho muitas das referências, quanto mais a maioria de vocês. E aí eu não sei qual é o efeito que causa, né? Porque, de novo, lembrando das minhas leituras de antanho, no momento em que eu li pela primeira vez, essas pessoas atuavam na cidade, eu é que não as conhecia todas, mas o Dom Pedro Fedalto era o arcebispo da cidade, foi durante muito tempo, então tem toda uma graça maior, é claro, o texto quando a gente reconhece, né, e já ouviu alguma missa de Dom Pedro Fedalto, quando ele brinca, tudo menos a famosa missa do 7º dia cantada em falsete pelo Dom Fedalto. Castigo bastante é viver em Curitiba, morrer em Curitiba que não dá. E vai por aí afora. Fala até da primeira-dama, né? A repórter Margarita anuncia no Jornal das 8 que você foi enterrado vivo. A Margarita Sansoni. E por aí, termina dizendo: ó supremo desfrute, em Curitiba que não dá, não permita a Deus que eu morra, sem que daqui me vá, nunca mais aviste os pinheiros, onde já não canta o sabiá. Entra no finalzinho uma paródia mais próxima do texto que inspirou. Então,
É o Dalton que renega Curitiba, de onde ele nunca saiu, e faz isso em versos, mas com uma forma totalmente livre, de toda forma são versos, nessa época em que isso era novidade, né? Ele ainda não tinha mostrado muitos textos em verso na década de 1980. Os 300 milhões da Academia Paranaense. Então, essas autocitações, né? Isso de a gente encontrar nesses textos que está lendo na sequência, nas referências que a gente já encontrou em textos anteriores. Entra para essa grande bola aí do alto, né? A autocitação. Desse livro eu copiei também, foi o texto Quem Tem Medo de Vampiro, né? A gente já comentou. Que também tem no título referência intertextual com a peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Já no Dinorah Novos Mistérios tem esse do Scheck, né? Edu e o Scheck. E tem o outro que me interessa mais, que é o Noites de Insônia. Será que está no grupo hoje a nossa psicanalista de plantão? Não estou vendo todos os nomes aqui. Se estiver, não está com a câmera. Ah, tá aí, a Carmen. Chegou um pouco mais tarde, mas chegou, tinha que chegar. Aqui sim eu diria que dá para arriscar mais falar em autobiográfico. Né? Os outros textos todos, esses que eu comentei, bom, Canção do Exílio é autobiográfico em certa medida, mas não é autobiográfico, é outra coisa também. Então, um texto em que existe a referência à própria pessoa Dalton Trevisan, esse de uma maneira um pouco mais definitiva, né? Tem lá as referências... Professora, eu fiquei com uma dúvida aqui do Canção do Exílio, diga. Da consideração da forma mesmo, né? Ele é incluído como um conto, né? Mas a intertextualidade e a forma dele é como um texto poético, assim, né? Dessa fronteira, né, que se expande, esse limite que fica, assim. Mas esse texto, você classificaria ele como um conto? No caso do Dalton, a gente tem que dizer, eu conto mini história, eu conto carta, eu tive que lidar com isso, eu lido com isso quando escrevo sobre os contos carta do Desgracida, eu uso conto carta, eu acho que não está nos livros conto carta. O que é conto carta? Não é nada, mas faz algum sentido. Então, esse aqui é conto poema, o outro é conto... Bacana que o Dalton provoque esse tipo de reflexão, não está sempre renovando. O Balada do Vampiro de Curitiba também é um poema, é uma balada. Não, eu fiquei pensando, assim, nesse recorte, talvez, de fazer uma reunião desses contos que um pouco expandem essa forma, ou que flertam com a forma poética, né, na obra dele, assim, porque tem mais de um, né, que dialogam ou flertam com uma forma menos tradicional de conto e que tem alguma... Que nem a questão do haikai, né, que naquele texto mesmo teórico que a gente leu ali, esqueci o nome da professora, mas o primeiro texto que a gente leu, né, hoje na aula, que ela coloca aquele conto que, assim, tem um aspecto muito sintático, muito enxugado, né, e muito uma dicção, uma sequência, né, muito desconstruída, que flerta com essa linguagem mais poética e até na forma, assim, né, de apresentar o texto, assim. Eu pensei, talvez, em alguma coisa nesse sentido, tentar reunir esses textos e... Agora, se você for buscar o Dalton lírico, né, de que falávamos lá no começo, eu sinto muito mais o Dalton lírico nos contos do Beijo na Nuca, tipo Andarilho, Simbá, do que num conto como Balada. Até, talvez, uma reflexão sobre isso, né? Assim, o quanto a forma que flerta com a poética, às vezes, não é mais lírica do que a forma narrativa. Tem mais lirismo, às vezes, na construção e nesse narrador do Beijo na Nuca do que numa forma que flerta com a forma poética, por exemplo, né? E aí, quando a gente pensa, e vai ser o tema, fique
fiquei bem contente que a Bárbara se dispôs a falar sobre a presença do Dalton no Nicolau, porque quando a gente reúne esse tipo de informação, a informação de que boa parte desses textos mais autorreferenciais saíram na imprensa ou foram entregues naqueles cordéis, né, que o Dalton entregava de porta em porta, nas livrarias, para os amigos. É uma forma de fazer circular, também alternativa, né, para um autor que já era consagradésimo e editado pelas principais editoras, ele correndo nessas outras frentes, né, levando seu texto, e às vezes não é só esse tipo de texto que circulou antes na imprensa do que em livro, mas, em geral, esse tipo de texto circulou antes na imprensa e só depois foi para livro. Então, qual é o público, o leitor, né, desses textos diferentões? Estamos misturando duas coisas. Sei que você quis frisar mais a questão dos versos, né? Mas, enfim, são várias formas de subverter o que é o mais normal de ser feito, né? A forma de apresentar, a forma de cortar, que rende uma porção de abordagens, né? Quando você falou da ênfase no fato de serem versos, a Canção do Exílio já nasceu assim, né? Quando a gente pensa que a Balada do Vampiro nasceu do Vampiro de Curitiba e virou aqueles versos, já é um processo completamente diferente. Ele cortar, picotar o próprio texto do Vampiro de Curitiba para transformar na balada e acrescentar a esse texto alguns motivos a mais, né, dentro da mesma toada, anos e anos depois. Então, são muitas formas de subverter o que é tradicional. É bastante invenção. Hoje acabei comentando o texto que tem a ver com cinema, né, para identificar outras técnicas cinematográficas ali. Não é difícil, né, mas tem que parar para pensar na forma. Tá? Estamos olhando para os traços autobiográficos supostos, mas a forma sempre chega antes e importa mais do que exatamente as relações com eu físico. Comecei a ler, eu não me lembro agora o que eu li num desses textos que você enviou, mas eram textos curtos que para mim me lembraram na hora, assim, que eu li piada. Tipo, sabe aquela piada, o João estava na sala de aula e a professora... E aí ele conta, faz esse mini conto que parece que ele se inspirou numa piada, assim, o jeito de... Sim, tem bastante disso também. Luísa, queria falar alguma coisa? Sim, eu gostei bastante dessa ideia do Dalton cinéfilo. Eu não sei se eu conseguiria reunir a tempo para um seminário, mas foi uma ideia que eu achei muito legal. Reunir o quê, no caso? Outros contos dele que... Essas referências que ele faz ao cinema, tentar identificar, né, os personagens, os filmes, essas coisas. Só esse conto esmiuçado, né? Eu fiz algumas buscas, mas a gente leva tardes e tardes para todas as buscas que esse conto... Claro, nos outros está disseminado, né? Num aparece um filme, no outro aparece outro filme. Assim, de montão é só nesse, né? Mas, de repente, se você quiser construir uma interpretação própria desse conto, acho que eu falei bem pouco sobre ele, né? Claro. Eu não sei se seria interessante para um seminário ou só para o trabalho final, mas eu posso pesquisar isso, sim. Eu achei bem legal essa abordagem. Tá valendo, né? Tem bastante para explorar. Eu quis chegar meio rápido na ideia de um Nelsinho diferente, porque é guloso e gordo, e os filmes sequer fiz as análises. Então, fique à vontade se animar a fazer isso. Ótimo, obrigada. Vamos para as noites de insônia? Ficou alguma coisa em aberto, mas a Analice tinha alguma coisa a mais que quisesse falar? E aí, essas noites de insônia, dentro do infinito, curto infinito de Dalton, como é que este autor, já nos anos 1994,
já mais obcecado do que antes pela concisão e a síntese, se permite escrever uma sequência de 23 textos, né? Que coisa esquisita, 23 noites de insônia, são muitas noites, não pelo número em si, que não sei se tem significado, não me ocorre nenhum significado para o número 23, mas são muitos, tá? E todos recaindo a repetição das angústias de um senhor insone que dorme, porque para ter tantos pesadelos, essa insônia, claro que é intercalada com o sono, né? Com o sonho e com o pesadelo. Então, nos pesadelos, a gente, de novo, observa o escritor, o leitor, uma das referências a um dos pesadelos. Reviro de lá para cá a cena confusa na biblioteca. A palavra pedante do orador, folheio o dicionário e acordo. O nome na ponta da língua, qual é? Então, um pesadelo de não encontrar a palavra, de estar numa biblioteca. É muito significativo do homem de letras, né, desse leitor Trevisan. Então, um capítulo todo para Dalton Trevisan, leitor crítico, que aparece referido num pesadelo numa biblioteca. De referências, propriamente, tem Curitiba, tem o Edu, novamente, o Edu do Cheque, que já apareceu em outro lugar, aparece em alguma das noites. Desmontou inteiro o meu livro ao fazer as cópias para enviar. Quero ver se não está esgotado esse livro, porque ele se desmontou inteiro. Faz referência ao top, deve ser Topi, né? Eu falo top, deve ser Topi porque não tem acento, o cachorro, ao qual Dalton dedica um conto inteiro, tchau, Topinho, né? Quando o Topinho morre. Então, a gente vai somando as referências de que esse cachorro que é a única alegria, é a única distração nessas noites de insônia, tem grande chance de ser um cachorro inspirado num cachorro real. A gente que sabe e que os pássaros, né, Raquel? Os pássaros. São personagens. Os pássaros também. E os barulhos da cidade, né? Há outros textos assim de referência a Curitiba. Tem o filão dos textos em que Dalton reclama dos barulhos da cidade. Vocês devem ter lido um porque está naquelas mal traçadas linhas. Né? Uma daquelas cartas a alguém que não é ninguém é dirigida a quem deveria fazer que Curitiba fosse menos barulhenta e não consegue ser feito. Então, volta e meia, a perturbação é com os barulhos dos pneus rolando no asfalto. Tem a questão de alguém já mais para o idoso, né, do que para o jovem. E aquela percepção de nunca dormir, sabendo que dormiu. Né? Então, é um texto menos trabalhado, não é tão... Não são todos os 23 que têm uma riqueza literária tão grande. Tem alguns que eu considero mais simples, assim, menos carregado de traços que identificam o Dalton Trevisan obsessivo da síntese. Tá? E por isso esse texto me intriga um pouco, né? Dele se permitir publicar algo mais em série, né? 23 textos sobre o sofrimento da insônia, e nem todos eles tão amarradinhos, tão difíceis de decifrar, digamos assim, né? Com mais palavras. Mas, no conjunto, acho que gera um pouco esse efeito mesmo, né? É uma noite, é mais uma noite, é mais uma outra noite, né? As 1001 noites de um insone. Se fosse o caso de fazer leitura psicanalítica, o que é que a Carmen teria a dizer? Não sei se você teve a oportunidade de ler esse texto. Então, não vamos fazer isso, né? Vamos ver aqui.
Eu não sei se no final ele Sim, ficou certo, meio... né? Diga. No final tem uma ideia um pouco fantástica, né? De que tudo pode ser um sonho. Lembrado. Dentro do sonho que continua, né? Que também é um motivo que não é tão original, né? É explorado por muitos escritores e tal. É provável que vários de vocês não tenham chegado até a noite 23. Eu vou ler a noite 23 para ficar, que é a última, né, dessa sequência. A noite que já foi de minhas delícias. Então pensem lá nas referências todas a uma noite... A noite curitibana cheia de personagens interessantes e cheia de atividades, né? A noite que já foi de minhas delícias, uma canção de ais e assobios. Nunca durmo, apenas mudo de posição na cama. Vigio, vigio na cidade, o mais furtivo passo, atento a cada voltinha da terra. Conto uma por uma as crateras da lua. Dou nome a toda estrela no exército do céu. E o meu gemido no frio eterno dessa noite sem fundo. Agora o acerto final. Entre o vazio e o nada, um salto no escuro. Com o outro com maiúscula, corpo a corpo, só acordando para me livrar. Ah, o maldito é mais esperto. Acordo, sim, dentro do sonho que continua. Então, essa referência ao outro, que mais facilmente eu acho que é lido como diabo do que como Deus, né? Dá todo um peso para essa cena que remete à morte, né? Mais explicitamente do que outras questões aí da noite, né? A noite, simbolicamente, sempre vai remeter à morte, mas aqui a coisa vai se afunilando para esse significado de um encontro com o acerto final, né? É explícito, o acerto final, o encontro com o outro, corpo a corpo, só acordando para me livrar. É um pesadelo, mas é um pesadelo mais de final, né? De algo terminal. Mas o maldito é mais esperto e acorda. Então, vai continuar, não tem morte, não tem descanso, haverá o número 24, né? E as noites de insônia não têm fim, né? Dentro desse infinito repositório aí de angústias e de motivos para não se sentir bem, no mínimo, né? É um fim sem fim, que combina muito com essa coisa cíclica, né, da literatura do Dalton Trevisan. Então, são muitos os textos, e claro que não resolvem o problema da insônia, né, e esse personagem continuará insone se houver continuação dessa sequência aí. Passando para o Pequenino Chupim Crapuloso, de Até Você, Capitu. Aí a gente dá um salto no tempo, né? De 94 para 2013. É bastante provável que esse texto... Não sei se em algum momento eu cheguei a comentar o Até Você, Capitu. É um livro que não é da Record, é um livro da LPM, que publica muitos textos do Dalton, com autorização do Dalton, sempre antologiazinhas, né? Sempre nesse formato menor. Não dá para ver o formato. Enfim, são livros pequenos e vocês talvez tenham alguns deles, né? São variadas essas publicações de livrinhos que a gente encontra na padaria, encontra mais exposto na frente, pelo menos em Curitiba. Na verdade, são os únicos livros que a gente encontra para comprar do Dalton Trevisan, porque a gente entra nas livrarias Curitiba e dizem que todos os livros estão esgotados. Os que circulam um pouco mais, nos sebos a gente encontra, né? Não é tão difícil assim. Encontra mesmo livros novos, né? Com frequência tem livros novos do Dalton nos sebos, mas nas livrarias está difícil. Agora, esses da LPM, que são livros de bolso, às vezes se encontra com mais facilidade. Então, todos esses livros de bolso são publicações autorizadas
tudo indica que o Dalton também trabalhou nelas, as ilustrações, são edições bem cuidadas. Tá? E o Até Você Capitu, de que eu me sirvo bastante, porque tem vários textos desse perfil que me interessa mais, é um desses livros, em que eles normalmente só reproduzem coisas que já foram publicadas. E eu não sei onde é que foi publicado antes o Chupim Crapuloso. Nesse Até Você Capitu, tem várias das cartas do Desgracida, né? E eu sei que elas estavam no Desgracida, e estão. Tem outros textos, Emiliano Redivivo, a própria Canção do Exílio reaparece aqui, né? Então, esse livrinho, para esta disciplina, tem a cara dela, tem a Balada do Vampiro, numa versão mais curta, enfim, a gente não acaba nunca de falar nas retomadas que o Dalton faz de seus próprios textos. E esse Chupim Crapuloso, salvo engano, não saiu em livro antes de sair neste da LPM, então me chama a atenção por isso. Tem uma relação intertextual explícita, né, com um poema do Alberto de Oliveira, um soneto do autor parnasiano Alberto de Oliveira, e é um texto um pouco mais trabalhado, talvez, enfim, é mais um daqueles, mais trabalhado não diz nada, é mais um daqueles em que ele reclama de alguém, tá? Em que a voz que fala reclama de uma pessoa em particular, no caso, que teria se aproveitado dele, narrador, teria se aproximado dele para, no fundo, para conseguir talvez uma reportagem, né? Mas teria mentido dizendo que era parente, que estava interessado nas relações familiares, né? Então, chupim, a palavra chupim. Aquele pássaro que se alimenta furtivamente da comida de outros pássaros, não? Aquele que se aproveita, o aproveitador, o chupim. O chupim, além de chupim, crapuloso. Então, vejam esse tipo de expressão de demérito, né? Tipo hiena papuda, santíssima patusca, os vários textos em que tem um alvo, até Edu e o Cheque é uma exceção, né? Que é um título um pouco diferente. Mas esses outros que eu mencionei são textos de acusação a alguém, né? Meio exagerados, se tornam engraçados de tanta acusação que eles contêm, e este faz essa referência ao pássaro, né? Que se aproveita, enfim. Essa pessoa que estaria de má fé procurando o sujeito aqui para, na verdade, depois sair divulgando coisas não autorizadas, né? Então, reincidimos nesse perfil do próprio Dalton, sempre odiando ver a sua intimidade devassada, né? O tópico do tema é esse. E eu acho interessante a forma como ele incorpora o tal do soneto do Alberto de Oliveira, que está aqui nos slides a serem compartilhados. Como é um soneto narrativo, é um soneto parnasiano daqueles bem descritivo, narrativo, eu vou ler o soneto todo, é fácil acompanhar, porque ele é uma historinha, né? A historinha do Alberto de Oliveira se chama A Vingança da Porta. E está, inclusive, mencionado no texto. Conhece A Vingança da Porta, do Alberto de Oliveira? O poema diz assim: era um hábito antigo que ele tinha, entrar dando com a porta nos batentes. Que te fez essa porta? A mulher vinha e interrogava, ele cerrando os dentes. Acabou a primeira estrofe. Nada, traze o jantar. Mas a noitinha acalmava-se, feliz. Os inocentes olhos revê da filha, a cabecinha lhe afaga a rir, com as rudes mãos trementes. Então, estou matando a poeticidade do poema, mas montando a historinha, né? Mulher sempre reclamando que o sujeito batia a porta, e a porta não tinha feito nada para ele se reconciliava
da sua fúria, olhando a sua filhinha. E aí os 2 tercetos. Uma vez, ao tornar a casa, quando erguia a aldraba, o coração lhe fala: entra mais devagar. Para, hesitando. Nisto, nos gonzos, range a velha porta, ri-se, escancara-se. E ele vê na sala a mulher como doida e a filha morta. Então, o poema, a única coisa parece que acalmava esse sujeito que vivia batendo nas portas era sua filhinha, e a filhinha está morta no único dia em que, quando ele chega, ele não bate a tal da porta, né? A porta se vingou. Essa imagem de que é o título que o Alberto de Oliveira deu para o seu poema, A Vingança da Porta. Mas a única parte engraçada do poema, se houver, é essa ideia de que uma porta se vinga de alguém, né? O que o Dalton faz com o soneto e de que maneira que ele aproveita, né, essa ideia para fechar a porta, né, para o Chupim crapuloso que o procurou, supostamente mentindo que era filho de uma amiga da mãe, ou, enfim, alguma outra relação familiar dessas, né? Então, lá no parágrafo em que ele menciona o soneto, ele diz: dele posso duvidar? Quase um parente? Mesmo assim pergunto, conhece a Vingança da Porta, do Alberto de Oliveira? Não, mas jura e rejura, cruz na boca. Nenhum jornalista nem aluno de comunicação. Se diz, não é jornalista e não é aluno de comunicação. Apenas o neto da querida Dona Julieta. E se estiver mentindo? Aceita que a alma da Santa Senhora sofra nos fogos do inferno? Tudo ele aceita, a vingança da porta, doida e morta, só alguns minutos de atenção, notícia minha para a família, que de anos longe. Bem-nascido, gente assim, digna, pode ser um maldito impostor? Não, filho da Linda, nunca o afilhado da Julietinha. Ele vai sobrepondo algumas possibilidades, né, de que o sujeito efetivamente estivesse ali sem ser para profanar, né, o seu reduto. E, ao final, sugere que era efetivamente um jornalista, né? Para ele, o jornalismo, uma bela carreira de logro, infâmia, traição, chantagem sentimental. Então, é mais um dos episódios, e esse divulgado aí em 2013, disso que o Andrioli estuda bastante também no texto dele, de como foi se construindo essa mítica do Dalton ser o vampiro, por atitudes como essas de se fechar, e por conta de se fechar, a imprensa vai atrás, e ele é mal educado com os repórteres. Então, nesse continho, ele aproveita essa temática a partir do tal soneto do Alberto de Oliveira, né? Então, o leitor Dalton, leitor de poesia parnasiana. Tem um humor, mas é um humor meio pesado, né? Um humor meio negro aí, para criticar o tal do chupim crapuloso que apareceu um dia em sua casa. É autobiográfico? Em alguma medida é. Se existiu um episódio que deu inspiração para essa criação, ou se a criação se constrói sobre essa fama, impossível saber, né? Mas na medida em que eu propus essa leitura dessa série de textos como autobiográficos, acho que fica bem claro a partir dessas referências, né, disso que eu comentei até agora a respeito deles. E aí, mudando completamente de tom, a gente ancora no Beijo na Nuca, esse livro tão poético, né? E nessa personagem também tão poética que é o Simba. Uma outra persona Dalton aí, que se auto-atribui o nome de Simba, o nome do aventureiro, do poeta e marinheiro Simba das Mil e Uma Noites, cuja característica talvez
principal seja o das viagens, de viajar, mas sempre sentindo saudades do lugar de onde saiu. Então, há vários mitos que abordam essa questão. Nos vários textos em que o Simbá aparece no Beijo na Nuca, volta e meia tem referência ao próprio Homero, né? A Odisseia, tem referência a Ítaca, a Telêmaco, personagens da Odisseia. Então, tanto o Ulisses Odisseu quanto o Simbá, o marinheiro, personagens classicíssimos, né? Representando os viajantes que têm um lugar para onde eles querem voltar. A importância da viagem e a importância do retorno após a viagem. Então, assim, o motivo da viagem em Curitiba rendeu para o Dalton um dos primeiros contos importantes citados dele, do primeiro livro, Novelas Nada Exemplares. Não é de Simbá que eu estou falando, mas o conto Pensão Nápoles, que circula bastante, que está em Busca de Curitiba Perdida, inclusive. Esse conto Pensão Nápoles, que é do primeiro livro do Dalton, é a história do Chico, um sujeito sem futuro, que olha para fora da porta e ele vive às margens do rio Belém. É um desses sujeitos que sonha, mas não realiza nada do que sonhou. E termina a história, tem sempre uma referência ao fato de que ele navega por Curitiba. Mas se Simbá é poético, lírico e tem ainda uma positividade, em Pensão Nápoles tudo é muito depressivo, né? Um personagem muito triste, naufragado antes de viajar, né? E o narrador comenta que o nome Pensão Nápoles, onde ele vivia, é que gera toda essa ideia de viagem, de estar em Nápoles, uma cidade com rios, com barcos, né? Ao contrário de Curitiba, que até tem o rio Belém, que é citado 3 ou 4 vezes aí nesse conto Pensão Nápoles, e o conto termina dizendo: depois do tifo preto e da pneumonia, a Pensão Nápoles, o nome não o deixava dormir. Se embarcasse na Santa Maria, na Pinta, na Ninha, se fosse um novo Cristóvão Colombo aí, cuspia lá da janela, cuspia sangue contra o rio. Não tem mar, Chico, na tua Curitiba. Então, na Curitiba dessa personagem, Chico, não tem mar. Na Curitiba do Simbá, que é mais autobiográfico do que o Chico, tem mar. E toda a metáfora das caminhadas do Simbá por Curitiba se constroem a partir dessas referências ao mar na cidade e o mar, o porto. Mais claramente curitibano é o segundo texto que eu enviei, que é o Andarilho, né? O primeiro, que apresenta o Simbá, não tem tanto essa referência curitibana, né? É mais uma apresentação, né? Eu enviei porque é onde a gente conhece a personagem Simbá, que fala em primeira pessoa, né? E o encerramento desse primeiro texto diz: triste é que sou agora o meu sonho de criança, o velho marinheiro Simbá. É um texto que fala de tédio e que tematiza a dicotomia, viajar ou não viajar, né? As referências intertextuais aí são, salvo engano, das aventuras de Simbá. Ele fala, por exemplo, de fazer viagens sem sair dessa carcaça de baleia morta, que é uma das referências ao Simbá, que em certo momento de suas aventuras se vê numa ilha, que na verdade não era uma ilha, era um pedacinho do corpo da baleia encalhada, alguma coisa assim, sobre a qual as pessoas viviam. Eu misturo muito o Simbá com o Gulliver, mas essa história é do Simbá mesmo, né? De estar num espaço fantástico que não poderia existir. Então, o narrador de Simbá do Dalton diz: das viagens sem sair dessa carcaça de baleia morta,
lixo entre a espuma. Tem toda uma negatividade também, é claro, né? Mas se a gente compara com o Chico é aquele personagem sem expectativa, pobre, que não consegue um emprego melhor, que vive de pensão em pensão e adoece, sem nenhum futuro. Enquanto que esse Simba é um sujeito mais lírico, né? Entediado, flaneur, outra fatia aí das personagens, e que eu propus que fosse lido como autobiográfico, sem querer forçar a barra, sem dizer que Simba é Dalton, sem dizer que o Nelsinho se transformou em Simba, mas puxando para essa referencialidade do tema de estar, e aí vale mais para o Andarilho do que para este texto, estar em Curitiba, querer sair de Curitiba, mas não parar de percorrer Curitiba de várias formas, em várias direções. Então, interessa mesmo deste livro, para hoje, o texto O Andarilho, que é o último texto que eu vou comentar, depois a gente conversa a respeito dessa miscelânea toda aí de textos. É uma Curitiba muito antiga que aparece no texto Andarilho, né? Tem referência, por exemplo, a um espaço chamado Largo do Ventura, e pesquisando a gente fica sabendo que é o atual local onde fica o terminal Guadalupe. Anos 30, no máximo, depois já mudaram os nomes desses locais. Tem a referência ao Simba pegando o bonde do Batel, então remete a essa adolescência, digamos assim, do Dalton, o começo da idade adulta do autor, né? Se a gente se transporta para os anos 1930, na época em que ele era adolescente ou jovem adulto. E o texto começa dizendo, o Andarilho. Então, tentar observar esse flaner que não se comunica tão de perto. Tem alguém aguardando? Não se comunica tão de perto. Enfim, tem muito pouco a ver com o Nelsinho, não estamos falando nada de Nelsinho, nada do vampiro. É um outro tipo de percorrer a cidade observando o que a cidade tem. A obsessão erótica e sexual diminui bastante, tá? São outras referências que não excluem, claro, a mulher que levanta a saia, né? Mas a proporção é bastante alterada, né? Tem menos desse tipo de motivos, né, que puxam para o erótico do que nos outros textos. Enfim, dizendo de uma forma mais direta, não é o vampiro de Curitiba que narra, é o Simba, e o Simba é muito diferente do vampiro de Curitiba. Diz ele lá, o Simba: em Curitiba, no meio da rua, 1h da tarde, as pernas dispõem do meu corpo, nenhum lugar para ir, embarco de viagem. Então, começo menos de preparação do leitor para a viagem que vai começar. Na beira do cais, a noiva fecha a veneziana em gesto ingrato de adeus. Desvio a rua do Pirata Perneta, 2 feijão com arroz. A rua Emiliano Perneta não se chamava Emiliano Perneta na época de 1939, tem uma miscelânea aí, né? Mas, enfim, claro que Rua do Pirata Perneta é mais um aproveitamento de perneta, né? Existe a sereia perneta em outra história, existe o Emiliano Perneta, de que a gente tanto falou, e aqui, já que a fonte de inspiração são as aventuras de Simba, ele recorre à imagem de um pirata marchando. Marcho sobre o mar de folhas amarelas da calçada. Issa abujarrona grumete. Então, intercala bastante com esse vocabulário naval, marítimo. No entanto, a caminhada se dá nessa Curitiba dos ipês amarelos, né? Em cima do mar de folhas.
Girino em tanque seco, me arrasto sobre a areia movediça. Uma linguagem bastante metafórica. No horizonte surge um cego pela mão do menino. Horror, o cego beija o menino na boca. Nem liga se alguém vê. E o menino cospe nojoso. Vou em frente. Quando o outro se distrai, aqui pardal. Então, o que esse andarilho vai observando? Vai observando cenas que causam horror, por outro lado, vai prestando atenção nesse mar de folhas, que eu imagino é algo bonito de se ver, né? Sequência: milhares de baratas atarantadas na rua 15 fervilham ao sol. Um marinheiro cedo enjoa em terra, sigo para o passeio público. Quase me afogo numa caneca de chope. Então, tem uma variedade também de referências, né? Caneca de chope, misturado com as baratas, com a rua 15, com o passeio público. Uma alta concentração de significados e é como se os tempos meio que se misturassem, né? Porque tem referências que não são todas formando o perfil de uma mesma época, né? Naquele conto das lembranças, para onde foram fulano, fulano, cicrano, a gente pensa numa certa Curitiba de uma certa época, né? Em Busca de Curitiba Perdida tem um pouco mais de mescla, mas nem tanto também, é tudo remissão a uma Curitiba antiga. Aqui as coisas se misturam mais. Me debruço na água barrenta para pescar o último lambari do rabo dourado. Nenhum belisca o anzol e pulo no estribo do bonde do batel. Então, pula na memória, pula, vai para lá, o andarilho deixa de ser andarilho, vai andar de bonde. Dobro a cantina do papai, enxugo em memória do Capitão Kidd 3 tragos de rum. Me vou ao largo do Ventura e digo com ar de mistério, tchau, minha gente. É um bonde, pode ser um navio. Anuncio terra à vista dos primeiros telhados de Ítaca ao longe. Joga tanto que o bonde, com vento a sudoeste, descarrila. Se não estou ferido, as pernas vão andando. Novamente volta a ser o andarilho, né? Na próxima ilha, a sereia Fá no piano miau. Se alguém quiser decifrar esse parágrafo, que é uma frase, está convidado. Eu não tenho nem hipóteses. O que significa isso? Na próxima ilha, a sereia Fá no piano miau. Simplesmente não faz sentido algum para mim essa frase, o que é algo também novo, né? Diferente. O que é isso de o Dalton jogar algo tão cifrado, né? Eu não tenho pista, talvez vocês tenham, e fico curiosa pelas pistas de interpretação. Perdi o contramestre que praguejava a chuva, glicínia, 100 milhões de percevejos fedorentos. Essa coisa do que é belo misturado na mesma frase com as pragas, com aquilo que torna Curitiba uma cidade desagradável, nesse texto se constrói de uma forma diferente de todos os outros dele. Lá vem o maestro Remo de Perses e trauteio a canção do soldado, fora de tom, mas com sentimento. Tem uma musicalidade, tem uma marcha, é uma referência a um professor de música que viveu em Curitiba, não, um italiano que viveu em Curitiba há muitos anos, mas me interessa mais essa musicalidade, né, do que exatamente a informação, o nome, se bem que o nome do maestro também é sonoro, né, o maestro se chamava Remo de Perses, um nome que combina com essas referências clássicas, então parece que as coisas vão se amalgamando aí para fazer um texto de prosa poética, digamos assim. Navego sob a ponte da estação, o expresso de Xangai parte sem mim para outra Xangais. Luiz, as referências ao filme Expresso de Xangai são frequentes na obra do Dalton. Tem vários pontos em que ele cita esse filme, né, que é um filme dos anos 30, com a Marlene Dietrich protagonizando as aventuras de uma mulher que cruza a China num trem. Eu não assisti o filme, só li o resumozinho. É um clássico do cinema
de um certo começo ali de Hollywood, né, de fazer os filmes muito bem feitos, que rola de informação sobre o Expresso de Xangai ter sido todo rodado em estúdio e criar a ilusão perfeita de que seria a China e o trem circulando na China. Nosso Simba navega sob a ponte da estação, que deve ser a Ponte Preta, não sei. Mas ele chama a Ponte Preta de Ponte Preta em outros contos, ele Dalton, né? Essa ponte da estação, não sei bem qual é. Mas imagino que seja a mesma Ponte Preta. O Nauta, no cesto da Gávea, mastiga um pastel de vento. Vejam que isso, num livro infantil, essa frase cairia muito bem. Um livro ilustrado, se for uma ilustração mais literal, seria uma ilustração de um barquinho, alguém lá no cestinho, lá em cima das velas, mastigando um pastel de vento. É inspirador, né? Pensar nessa figura de um navegador mastigando pastel de vento. O mesmo vento que levantou a saia de Elizabeth Nikolaevna enfuna as velas. Caminhante no deserto, pó nos lábios, sigo em frente. Então, em termos de Curitiba, onde que esse andarilho está nesse momento? Não se sabe. A referência já fala de uma nobre russa, né, com esse nome sonoro, né, Nikolaevna. Mas, enfim, estamos viajando aí sem sair do lugar. Na volta da cidade, faço 120.017 passos de costas, sem olhar para trás. No meio da Praça Osório, me veio uma cena cinematográfica, né, de fazer alguém voltar de costas andando para andar tantos passos assim. Mas é tudo tão metafórico que cada um constrói a sua imagem, né, desse andarilho andando para trás. Também é algo esquisito, diferente, criativo, né? Um andarilho que dá 120.017 passos andando para trás. No meio da Praça Osório, entre as ninfas no banho, o famoso obelisco do relógio parado, sempre 1h em Curitiba. Em outras narrativas, esse relógio marca alguma outra hora. Em outros textos do Dalton, ele está parado às 5, na outra está parado às 10, mas está sempre parado. Curioso é que muda a hora, né? Até fui uma vez até a Praça Osório para ver em que hora que o relógio estava parado, mas não estava parado. Estava funcionando o relógio do obelisco da Praça Osório. Paletó ao ombro, mão no bolso, troco as pernas. Um jornaleiro apregoa que bem longe daqui há tardes para salvar. Curitiba antiga, com os jornaleiros apregoando as notícias para chamar os clientes para comprar os jornais. Sem aviso enxergo anjos e ouço vozes, a bem-amada me estende a mão, e afundamos no mar de caracóis coloridos. Já crepúsculo, não penso em Telêmaco, com suas vidraças de sangue e sua gente de cinza na porta dos cafés. Sobre as ondas velejam os bondes iluminados, todas as caras na janela. Enxugo mais um trago de rum. Lá me vou, Simba em Curitiba, flanando. E nem evita essa palavra que acaba no nosso meio, né, na nossa bolha, estando meio desgastada pelo uso, né, excessivo do flanel, da interpretação que o Benjamin dá para os textos do Baudelaire e tal, né? Ele emprega o flanando, sabe-se lá, se consciente dessa história toda, que todo aluno de letras é obrigado a saber o que é um flaneur, né? Por conta dessa tradição de leitura do Baudelaire via o autor que eu mencionei. Então, enfim, não fiz propriamente uma análise, mas ler um texto que rende tanto, né? E que é autobiográfico, em que medida? Numa medida muito particular, né? Desse reconhecimento de um espaço sempre frequentado, que é essa Curitiba, que pode ser percorrida e nunca é abandonada. Então, eu não assumo até o fim a coisa de que os textos selecionados para hoje são textos autobiográficos. São e não são, né? São referenciais
e rendem a partir dessa categoria, né? No entanto, é tudo meio, como diz a Berta Waldman, em relação a outras coisas, é tudo de esguelha, é tudo meio desfocado, é tudo atrás dos óculos, né? Não é nada tão direto assim. E justamente por não ser direto é que é interessante, né? É rico em termos literários. Ok. Eu abro para a gente conversar um pouquinho, vou ter que sair um pouquinho antes hoje, mas digam lá as impressões de leitura de vocês desses textos ou de um texto em particular, aquilo que vocês quiserem comentar. É só um comentário, uma observação, assim, que entre os textos, na boa parte dos textos que a gente leu, eu senti um Dalton um pouco melancólico, nostálgico, de um passado, que pode ser dele, né, se a gente pensar nessa questão autobiográfica, por conta da velhice, porque até naquele da insônia, ele está contrapondo com as noites que ele costumava ter antes, que eram muito agitadas, Se noites perdeu, curitibanas. um discurso sobre aquilo que se perdeu e sobre as limitações. Ali é tão explícito, não? Ele escreve literalmente aquilo que eu fazia e não consigo fazer mais, se não é com essas palavras, com palavras muito parecidas com essas, né? Quando ele fala da limitação do idoso. Então, tem uma melancolia e uma tristeza mesmo do envelhecimento, das perdas do caminho, né? Perder potência, digamos assim, está explicitado nesse texto. Para você é importante a palavra melancolia, você frisou o tom melancólico. Me parece, num outro texto, agora não me lembro qual, mas ele fala dessa Curitiba perdida, né? E vai citando os nomes das prostitutas, dos cafetões, dessas pessoas do passado, e daí chega um momento que ele fala que é uma Curitiba onde está, né? Por isso que eu penso, onde eu estou, Onde né? Ele termina. estou, né? No final, ele, para onde fui eu também, né? Que fim levou, que fins levaram, que fins me levaram. Então, perdido num tempo que não é mais o seu tempo, perdido num corpo que não é mais aquele corpo. Eu estou procurando para a próxima, o último encontro, e já dei uma boa folhada em vários livros e não localizo um outro texto que é emblemático disso, que é o Vampiro Velho, com alguma explicitação mais, inclusive no sentido da impotência sexual mesmo. Eu não consigo me lembrar o título nem em que livro está, não pode ser um livro muito antigo. É de algum dos livros menos antigos, mas já folhei e não dou com ele, né? E é isso, é essa melancolia e esse reconhecimento de que as coisas melhores da vida já passaram, né? Agora só resta um final de linha mesmo. Estou localizando aqui a referência à limitação, mas eu me lembro que eu escrevi em algum momento ao lado, limitações da velhice, tá? Uma interpretação possível para essa sensação de perda, né? do corpo que não acompanha, a imaginação que continua tão fértil, coisas por aí. E quando ele passeia pela cidade, né, que daí esse embarque que de repente já está num outro tempo também, vivendo no passado de novo. Sim, e aí com potência, porque já é, né, também a coisa do corpo já está mais abstraída, né? O corpo ali até tem uma referência, para não dizer que não é Dalton, a mulher cuja saia o vento levantou, né? E lá uma referência. E, claro, outras imagens podem ser lidas do ponto de vista do erotismo também, mas é de uma natureza diferente, esse distanciamento, né? É no passado, é como se fosse da experiência alheia. A Noites de Insônia tem a referência ao perneta também, né? Que é um outro significado sempre de
de diminuição, claro, não. Um perneta é alguém que precisa andar com uma perna só, seja para fazer uma má poesia ou pirata perneta, né? Na Noites de Insônia tem a frase, com um berro desperto, nas ruas perigosas, o perneta em risco sou eu? Então, assume, inclusive, essa qualidade, sempre com a pergunta retórica, posso ser eu, posso não ser eu, né? Mas serei eu, o perneta, vai ser atropelado no momento seguinte, né? Porque não tem agilidade para atravessar as ruas. Então, com certeza o tom tem a ver com melancolia, porque é um texto. Vejam que não é do Dalton tão idoso assim, né? De Nora é de 94, antes dos 70 anos. Para quem vai viver 100, 70 ainda era um jovem rapaz, mas certo não se sentia assim. Ou pelo menos o personagem insone que ele criou se sentia já bastante limitado. E acho que numa das cartas tem o escritor que fala da insônia dele, né? Não sei se é o Otto, que cita que o Dalton tem insônia. Eu acho que não era uma carta. Eu li o texto aqui, em que o Otto Lara Rezende faz aquele perfil do Dalton, que combina tanto com um certo vampiro aí, né? Alguém que ficava do lado de fora esperando para conversar. Quem é que escreve isso? Esperando para conversar com o Otto, talvez. Isso. Não é o Otto. Saiu no Otto. jornal, né? Isso. Aquela referência, essa sim, biográfica de depoimento de um outro crítico literário, agora foge o nome, que descreve, né, o time do Dalton esperando horas e horas pelo momento em que o gregário Otto Lara Rezende, que falava com todo mundo, abraçava todo mundo, tivesse um tempinho para ele. Se deixava observar, assim, nessa posição de constrangido, de escondido, mas esperando o seu momento para quê? Para ter o encontro com o amigo com quem ele compartilhava tantas leituras, podia conversar de igual para igual, né? Com referências, enfim, uma amizade toda construída no comentário a obras de outros autores, como as cartas do Desgracida provam. Claro, haveria mais que isso nas conversas, mas eu aposto que principalmente por isso, né? Mesmo nos contatos pessoais com os amigos, à medida em que seja possível falar de literatura, divulgar os autores que acabou de ler, falar mal dos autores que descobriu e não gostou dos seus textos. Então, esse perfil que vai se formando de compartilhamento, talvez, de várias coisas entre a figura pública, o tal do vampiro, que não quer aparecer, mas justamente porque não quer aparecer, acaba aparecendo, não quer ver a foto divulgada, e por isso o jornal a divulga, né? Tem a ver com esse sujeito, assim, se esgueirando, né, para não aparecer demais, tímido, né, que é da personalidade do Dalton, dizem todos os escritores que conviveram com ele. Mas, como a gente está vendo também, é mais de um Dalton, né? Algumas mudanças aí com a passagem do tempo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou tentando ver aqui quem está, quem não está hoje. Não que tenha lista de chamada, mas eu estou fazendo uma chamadinha básica para não me perder aqui. Luana está? Agora também tem alguns que já saíram, né? Carmen, Chanel também não. Então, eu vou mandar os textos para vocês assim que for possível. Continua uma conversa um tanto quanto parecida, no sentido de que são as referências, né? As autocitações e as referências a outros escritores. Então,
Eu vou parar de gravar agora, encerro a aula aqui, vou conversar alguma coisa com algum de vocês ainda.